Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da série 40 Dias de Intimidade com o Criador. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado as lives esses dias, que aqui no Instagram, aqueles que também têm acompanhado no YouTube, quero deixar a minha gratidão. Agradeço de coração a cada um que tem acompanhado, e como eu havia dito já, as lives elas vão até o dia 1º de maio. Então, dia 1º de maio será o último dia dessa série, os 40 dias de intimidade com o Criador. Para quem não me conhece, eu sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé. O projeto Sementes Diárias de Fé, eu já tinha o desejo de colocá-lo em prática, já havia idealizado há muitos anos. Porém, eu não sabia como ainda, né, colocar esse projeto em andamento. E quando eu comecei a escrever os meus livros, publicar, então eu tive esse desejo de fazer os e-books e distribuir gratuitamente para abençoar as pessoas que quisessem ter a cada dia uma palavra de fé, tanto para ler, para meditar, como para compartilhar com outras pessoas. E graças a Deus, esse projeto eu coloquei ele em prática no começo desse ano, e através dos e-books, a semente diária de fé, a palavra de Deus, ela se expandiu rapidamente, não alcançando somente aqui no Brasil, como alcançou pessoas em vários países do mundo. Então, com isso eu vi assim o poder que tem a semente, o poder que tem o ato de nós semearmos, né? Porque enquanto eu guardava aquela semente, aquele desejo somente de anunciar o Evangelho, eu guardava somente para mim aquela palavra, ela me abençoava, mas ela não estava abençoando um grande número de pessoas. E quando eu comecei a semear essas sementes através das minhas redes sociais e através dos e-books, essa semente ela expandiu, ela alcançou muitas pessoas que sequer eu conheço, alcançou muitos lugares, né, que sequer eu imaginava. Então é muito gratificante quando a gente entende que diariamente nós recebemos uma semente de fé e que essa semente ela deve ser semeada, que ela deve também não só ser para abençoar a nossa vida, mas para abençoar a vida de outras pessoas, porque quando a semente ela é plantada, então ela pode crescer, né? Pode dar frutos. E é isso. O Evangelho ele é essa semente, né, de salvação, de transformação. Então eu fico muito feliz assim de ter alcançado assim essa expansão com o projeto, e também por esses 40 dias fazendo as lives, tanto aqui como no YouTube. Quem perdeu aqui no Instagram, depois pode ir lá no YouTube, lá vão ter todos os dias. E é muito gratificante receber as mensagens de pessoas, né, que foram abençoadas
com essa palavra, que a nossa vida ela só tem realmente sentido, ela só tem realmente propósito quando a gente entende que nós nascemos para gerar valor na vida das pessoas. Quando a gente pensa assim na nossa vida só em buscarmos os nossos próprios interesses, em fazermos só as coisas que são para o nosso proveito, isso pode deixar assim um vazio, né? Mas quando a gente entende que nós temos dons, nós temos talentos que o Senhor ele nos deu e que esses talentos, esses dons, que eles não devem ser enterrados, mas sim que eles devem ser semeados, né? Que devem ser usados para abençoar outras pessoas. Porque de repente eu sei fazer determinada coisa, mas outra pessoa ela faz outra coisa, então nós dois juntos podemos trabalhar sim e construir algo, né, relevante. E é exatamente isso, esse projeto, né, que eu idealizei, o Sementes Diárias de Fé. Na verdade, eu falo que foi Deus que colocou no meu coração, porque em um momento assim que eu estava com muita crise de ansiedade, eu havia parado de trabalhar, eu estava assim muito ansiosa, e Deus ele foi falando no meu coração que eu me preocupava com muitas coisas, com coisas futuras, e que eu deveria apenas focar no hoje, no agora, que eu devia aprender a contemplar o momento, né? Então, a partir daí, eu comecei, assim, contemplar mais as coisas ao meu redor, comecei a valorizar mais as pequenas coisas, assim, que Deus, ele nos concede gratuitamente. E com isso, aquela ansiedade, ela foi desaparecendo, mas através, principalmente, da palavra de Deus. Porque cada dia eu peguei o hábito assim de ler uma palavra, de meditar, e eu compartilhava assim com alguns amigos apenas, né? Mas quando eu decidi assim realmente deixar a vergonha de lado, quando eu decidi assim me entregar mesmo nesse projeto, eu escrevi em um mês quase 1000 páginas, e depois Deus falou no meu coração que tudo aquilo que eu tinha escrito eram as sementes de fé que eu tinha que distribuir. Mas eu pensei, como que eu vou distribuir 1000 páginas? Ninguém vai ler, né? E Deus foi colocando assim estratégias no meu coração. Não, você distribui em livros, em devocionais. E foi aí então que eu fui sendo guiada, assim, inspirada mesmo a distribuir esses devocionais com palavras de fé, e montei os grupos no WhatsApp, no Telegram, onde todos os meses eu coloco ali 2 devocionais com uma palavra diária para quem baixa o devocional, o livro digital ali, né? Pode meditar, não gasta nem 5 minutos para você ler e meditar na palavra. E é uma palavra de fé que faz toda a diferença, porque a gente não precisa querer ler a Bíblia inteira em um dia. Um versículo que você lê, um versículo que você meditar, guardar no seu coração, essa semente ela vai germinar. A semente de fé ela pode gerar grandes milagres, e eu tenho visto esses milagres acontecendo na minha vida. Por isso que eu quis assim colocar esse projeto em andamento, fazer essas lives para realmente incentivar, né, as pessoas a experimentarem
esse poder da palavra de Deus, esse poder da fé de realizar milagres, que o poder de realização dos milagres, eles não estão em nós, mas eles estão em Deus. O poder, o potencial da semente, ela não está em mim que estou semeando, mas ela está na semente de fé, no Evangelho. E é essa palavra que a gente deve guardar no nosso coração, né? Inclusive, eu disponibilizei já hoje no grupo do WhatsApp, do Telegram, eu já disponibilizei os 2 livros digitais em forma de devocionais para o mês de maio. Então, depois que terminar a live, vocês entrem no link que está ali na bio e podem entrar nos grupos, já tem os 2 e-books para vocês baixarem gratuitamente para abençoar a vida de vocês durante esse mês de maio. E que também peço para vocês que compartilhem, né? Que espalhem essas sementes. Apesar deles terem direito autoral, o compartilhamento gratuito é permitido, então você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. Porque eu tenho, assim, no meu coração, né, que na nossa vida a gente já tem muita aflição, a gente já tem muitos problemas. Então, se a gente ficar falando, principalmente hoje, né, nesse momento, nessa quarentena, nesse processo que nós estamos vivendo, se a gente for ficar focando nas notícias, no que as pessoas falam, assim, é muita coisa ruim. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo, que Deus ele está nos guardando, né? E que Jesus ele já havia dito que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, que a gente ia vencer, porque Ele estava conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa palavra de fé que a gente tem que espalhar, que às vezes a gente fica olhando assim, esse mal atingiu o mundo inteiro, mas a gente pode olhar para outro lado, que esse mal ele fez com que o amor de Deus também, com que a palavra de Deus também expandisse, que onde havia uma igreja com 1000 pessoas, hoje as igrejas estão fechadas, mas tem 1000 igrejas, porque todos nós hoje nós somos a igreja do Deus vivo, onde nós estamos, né? Isso é maravilhoso, nós olharmos e ver que o amor de Deus, que a bondade de Deus, a misericórdia dele tem se expandido também, e que é isso que nós devemos focar, né? Nisso que nós devemos assim falar da palavra de Deus realmente, dessa palavra de fé, porque nós precisamos realmente disso, de buscarmos ter mais intimidade com o Criador. E como eu havia dito no início, eu estou muito feliz por todos que têm acompanhado aqui no Instagram. Se alguém perdeu algum dia, depois lá no YouTube tem todos os dias dessa série. Entra lá, é blog Rose Gomes. Você pode se inscrever no canal. Lembra de ativar o sininho ali para receber as notificações. Curte, compartilhe os vídeos. Vamos juntos, né? Nesse processo hoje de focarmos na solução, de realmente fazermos parte da solução, buscando ter mais intimidade com Deus, mais intimidade com o Criador, através de uma fé prática, né? Porque a palavra de Deus ela é uma palavra viva, e a cada dia que a gente fala dessa palavra, a gente é transformado, a gente é edificado. E para isso também hoje eu queria, juntamente com vocês, falar aqui de um versículo da palavra, né, em Mateus 25. Acho que muitos já conhecem, quem não conhece, e depois que terminar a live também você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 25 e ler.
a parábola das 10 virgens. Eu falo que a palavra de Deus, ela é sempre atual. Todos os dias que você lê a palavra, cada dia você peça ao Espírito Santo que ele te revele as profundidades que tem escondida na palavra, e você vai ver que a cada dia Deus ele fala uma palavra diferente no nosso coração, que é o maná, é o pão de cada dia, né? O pão diário que nós recebemos, que Deus ele nos dá para sustentar a nossa fé, a nossa força espiritual realmente. Então aqui fala assim, que o reino dos céus ele é semelhante a 10 virgens. E fala que as 10, elas tomaram as lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Só que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Então, o que a gente, assim, meditando, né, nessa palavra, o que a gente pode entender? Que quando é relacionado aqui, fala ao reino dos céus, a 10 virgens, então no sentido espiritual, assim, todos nós fazemos parte, né? As 10 virgens, não há distinção diante de Deus. Todos nós somos filhos dele. Nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Então todos nós temos acesso, nós temos as nossas lâmpadas. Aqui fala assim, que daí elas pegaram as suas lâmpadas e foram de encontro com o noivo. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nesse momento pegando a nossa lâmpada e de encontro ao noivo. Nós estamos meditando na palavra de Deus para termos mais intimidade com ele. A lâmpada, a palavra de Deus fala assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é o que pode iluminar a nossa vida, o nosso viver, o nosso andar, o nosso caminhar, para que a gente não tropece, e se a gente cair, que a gente se levante, porque a palavra de Deus, ela é essa luz para a nossa vida. E aqui fala assim que dentre elas haviam as que eram prudentes e as que eram loucas. Em outras traduções falam nécias, as tolas, né? E o que assim isso traz para a nossa vida? Que apesar de todos nós sermos filhos de Deus, muitos filhos desperdiçam aquilo que receberam do Pai. Muitos filhos não buscam ter intimidade com Deus realmente. Muitos querem viver a seu próprio modo, né? Fazem ali igual o filho pródigo, querem esbanjar, querem sair da presença do Pai. Então, essas são as virgens loucas, que elas levam assim as lâmpadas, mas elas não têm o azeite. Quer dizer, tem o conhecimento da palavra de Deus, mas não tem o azeite dos céus, não tem o Espírito Santo sobre essa palavra. Essa palavra ela não é praticada. E quando nós só ouvimos a palavra de Deus e nós não praticamos, nós somos semelhantes àquela pessoa que edificou a casa na areia, né? Então, ela não tem estrutura, ela não tem firmeza. Para que a gente tenha firmeza, nós devemos ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus, né? Guardando a palavra de fé no nosso coração e principalmente semeando também, né? Anunciando as boas novas de salvação. Aí fala assim que o noivo ele demorou e elas foram tomadas de sono, dormiram. Então muitas vezes a gente na nossa caminhada, né, com Deus, muitas vezes a gente pode achar assim que as bênçãos elas demoram para chegar,
muitas vezes a gente pode ficar cansado e pode cair ali em sono. Jesus, quando ele estava perto da sua morte, ele foi orar ali no monte e ele chamou alguns discípulos com ele. Enquanto ele estava ali aflito, orando, os discípulos eles estavam dormindo. E aí ele falou assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então muitas vezes nós buscamos a Deus, mas a nossa carne é fraca e muitas vezes a gente começa a andar na carne e esquece as promessas de Deus, né? A gente esquece assim aquilo que Deus ele falou conosco, que as promessas deles elas vão se cumprir em nossa vida. Muitas vezes a gente pede uma bênção para o Senhor e ela demora, então a gente desanima, a gente acaba ficando cansado, a gente dorme. E a palavra de Deus é assim para nós, é para a gente vigiar, para a gente orar, para a gente despertar do sono, porque fala assim que a nossa salvação ela está agora mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, Jesus ele vai demorar para vir. Outros falam assim, eu já escutei falar que Jesus ia voltar faz tempo, ele não voltou ainda, ele não vem não. Então essas coisas não é próprias, né, de quem está vigiando, mas é próprio de quem está dormindo, que ele não está, ele não despertou, ele não está percebido. E a palavra de Deus ela fala assim pra gente, que como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem, que cada um cuidava de si mesmo ali, dos seus interesses, se casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, festejavam, veio o dilúvio e destruiu a todos. Daí fala assim, porque eles não estavam apercebidos. Essa palavra apercebidos quer dizer preparados. Foi anunciado que ia ter o dilúvio, mas eles preferiram seguir as suas vidas, a sua rotina, e não encheram, né, as lâmpadas do azeite. Então receberam a palavra de salvação e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então fala assim que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar percebido, porque Jesus ele virá a hora que a gente não imagina. E uma coisa assim que mostra, né, na nossa vida que a gente não está preparado para nada é que você vê um vírus, um minúsculo vírus, ele de repente parou o mundo inteiro. Então ninguém está preparado para nada assim que é fora da rotina, mas a palavra de Deus ela nos orienta para que a gente esteja preparados para nos encontrarmos com o Senhor, que nós estejamos preparados para a vinda dele, ainda que demore, mas que a gente esteja assim colocando a nossa vida em ordem e nós estejamos preparados, buscando ter mais comunhão com Deus, que a gente esteja preparado para as batalhas do dia a dia, que a gente esteja preparado para os problemas, para as adversidades, que tudo isso venha, né? O vento, a tempestade, que tudo isso venha contra a nossa casa, mas que a nossa casa ela não caia, que ela permaneça firme na presença de Deus, porque seja uma casa edificada sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a sua palavra. Então é nesse sentido que nós devemos sim estarmos apercebidos e preparados, né? Aí fala aqui que chegou o momento que ouviu-se um grito e falaram: eis o noivo, saí ao seu encontro. E se levantaram aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós. Ide aos que vende e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. Então, as que estavam preparadas entraram para bodas do Cordeiro. Então, aquelas que estavam preparadas puderam fazer parte da festa. Eu tenho falado que nesses 40 dias, que esse sofrimento, esse mal que está sobre o mundo, que esse processo, né, que nós estamos vivendo hoje, que isso é uma fase que vai passar, que Deus ele permitiu, como ali no deserto, ele permitiu que o povo ficasse no deserto para depois alcançar a terra prometida. Então Deus ele permite que a gente passe por alguns processos para que a gente possa ser mais abençoado, para que a gente possa receber uma bênção muito maior do que nós imaginamos ou do que nós pedimos. Só que aqui fala que aquelas que estavam apercebidas, quer dizer, a gente tem que estar preparado para receber essa bênção, e muitas vezes nós não estamos. É por isso que o Senhor ele permite que a gente passe por um processo, né? O ouro, ele só se torna um ouro precioso quando ele é provado, quando ele é purificado. Então, nossa vida é assim também. Nós somos provados. O Senhor ele vai tirando coisas da nossa vida que impedem, né, a nossa comunhão com Ele, que impede a nossa intimidade com Ele, para que a gente possa estar realmente preparado para termos intimidade com Deus, para que a gente possa realmente estar preparado para receber tudo aquilo que o Senhor ele tem para nos dar. E a palavra de Deus nos fala assim que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que nem nunca nós imaginamos, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o Senhor ele tem preparado grandes coisas para a minha vida, Ele tem preparado grandes coisas para a sua vida também. Que você seja, assim, essa virgem prudente, que entende que a sua responsabilidade de salvação é individual, que você entenda que você tem que encher a sua vida da unção do Espírito Santo, que você tem que encher a sua lâmpada do azeite e que você tem que estar preparado para receber as bênçãos de Deus, porque tem bênçãos que Deus ele preparou especialmente para você. Eu falo assim que muitas vezes a gente olha ali para a história de José, né, que ele recebeu uma túnica ali do pai e os irmãos ficaram com inveja e venderam ele como escravo, mas não fez proveito na vida deles porque a túnica não serviu para nenhum. Então Deus ele tem essa túnica, ela representa a bênção de Deus que Ele preparou exclusivamente para você, para mim e para cada um de nós, para cada filho. Ele tem preparado a sua porção, a sua herança, a sua parte, né, nessa herança, nessa riqueza celestial, e que a gente saiba guardar essa palavra, né, guardar esse tesouro que o Senhor nos deu, essa bênção maravilhosa da salvação, que a gente possa ficar firme na fé, na presença de Deus e sempre lembrando de agradecer, de entendendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem, que tudo isso é um processo, que tudo isso vai passar e que nós devemos sim permanecermos firmes, né, na presença do Senhor, guardando a palavra de Deus no nosso coração. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, as suas famílias. Se essa palavra ela serviu de edificação para você, compartilhe, semeie essa palavra na vida de alguém. Depois tem aqui
esse aviãozinho, essa flechinha, compartilhe essa live. Eu vou colocar ela também no YouTube. Quem perdeu o início ou algum outro dia pode ir lá no YouTube, blog Rose Gomes, e ver todos os dias dessa série. Tenho certeza que você será abençoado e que através da palavra de Deus a sua fé vai ser edificada, que nesse momento mal, né, você vai entender que tudo isso não pode ser comparado com a bênção, com a glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que Ele tem preparado para se manifestar na nossa vida, né? Todo sofrimento ele não pode ser comparado com as bênçãos que o Senhor ele tem para nos dar. Deus abençoe a todos, beijos e até amanhã, às 15 horas.